Olá, estamos iniciando a nossa aula 73, ainda no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Essas aulas 70, 71, 72, 73 essa é a última, são 4 aulas que abordam a mensagem de Santo Agostinho, dada em Paris no ano de 1862, e que tem como título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Quer dizer, Santo Agostinho penetra no seio da família, no processo reencarnatório, nas diferenças espirituais que a família carnal abriga. São espíritos muitas vezes diferentes, às vezes até adversários e às vezes até inimigos, que encarnam para conviverem e procederem uma tentativa de pacificação, conciliação, expressar o perdão e o amor. Então, essa passagem, ela fala da ingratidão dos filhos, muito. E nós temos abordado isso, como também desses laços de família. Na aula de ontem, nós fechamos a aula dizendo do desejo do espírito, segundo aqui nosso Santo Agostinho, de buscar a reencarnação. Paramos nisso. Quando o espírito ele vai buscar a reencarnação, sabendo que vai encontrar espíritos encarnados naquela família que são seus adversários de outras vidas. E não há como ser, meus alunos. Porque como nós podemos conviver, como nós podemos progredir se nós não pacificamos, se nós não nos harmonizamos com as leis de Deus, se nós não procedemos com justiça, se nós não procedemos com caridade, se nós não procedemos com amor, como nós queremos evoluir? O Espiritismo é uma doutrina de conotação moral. E pela moral do Espiritismo, ele obriga a gente a esse tipo de atitude moral pregada pelos evangelhos de Jesus no sentido absolutamente moral, e não nas liturgias e em outras coisas que não fazem parte do objeto do Espiritismo. Portanto, nós temos que ser coerentes com a doutrina espírita. E ser coerentes com a doutrina espírita é nos obrigarmos a respeitar os seus pontos morais, as suas linhas de trabalho moral, as suas leis morais, que são duas, basicamente: a caridade que nós temos que fazer e a humildade. Essas são as mesmas que Jesus deu mais ênfase durante a sua pregação e a sua doutrina aqui na Terra. Então, nesse momento, nós vamos voltar aqui, entrando nesse espírito que está reencarnando naquela casa em que ele sabe que os espíritos que estão ali junto dele, que vão recebê-lo, pai, mãe, quem sabe, irmãos, são ex-adversários ou pessoas que ele teve muitos problemas em outras vidas e eles com eles. Provas do coração. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Muitos suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbem sob o peso dos sofrimentos domésticos, magoados pela ingratidão dos seus, como é terrível essa angústia, enfim. Essas provas do coração são as mais pesadas, porque muitos conseguem superar os problemas materiais, mas esses sofrimentos inerentes à ingratidão e que perpassa e que se movimenta e que circula e que preenche a atmosfera do lar, essa é dura a ingratidão dentro do lar e muitas pessoas caem. Mas vamos tentar compreender esse processo para poder vencê-lo. A compreensão. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento da causa do mal, e a certeza de que, se há longas aflições, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre. Então, a semelhança da medicina, quando nós vamos procurar a origem de uma doença, se é uma origem bacteriana, se é uma origem virótica,
naquele quadro infeccioso, se é uma origem parasitária, um verme, se é um fungo, um cogumelo, seja o que for, nós vamos procurar o efeito causador da infecção. Então, lá, nós voltamos aqui, através do Espiritismo, e procuramos nos adentrar nessa realidade. O que está por trás desse problema? Então, o que há de mais consolador, de mais encorajador, é do que o pensamento de que depende de si e dos seus próprios esforços abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Então, nós é que vamos resolver os nossos problemas. Depende da nossa vontade. Isso nos dá força. As causas estão lá atrás, mas nós temos condições de superá-las, de transpô-las. Então, nós nos movimentamos com a nossa consciência para um novo referencial, para um novo tipo de vida. O novo referencial que é o mundo espiritual. A gente está aqui na Terra, mas nós focamos numa referência espiritual, lá em cima, na vida espiritual. Para isso, não é, entretanto, preciso que o homem afaste seu olhar da Terra e veja só numa existência que se eleve pairando no infinito, no passado, no futuro. Então, ele tem que entender que as coisas acontecem aqui, mas as mais importantes estão lá em cima. Aqui não vai definir tudo. Aqui é apenas um degrau na escala evolutiva, na nossa movimentação existencial como espírito, na nossa linha de progresso. Então, quando nós olhamos para o espaço espiritual, aqui fica mais desvalorizado. Lá, o peso é maior para os nossos processos decisórios. Aqui são secundários, frente à realidade da vida do espírito e o futuro que nos aguarda. Então, a grande justiça de Deus se revela aos olhos. E essa pessoa que está encarnando, ele espera com paciência, porque é explicável agora que antes na Terra o que lhe parecia uma monstruosidade, agora ele notou, ele viu que realmente precisava encarnar nessas circunstâncias. As feridas que recebeu não lhe parecem mais do que arranhões. Ah, sim. E nesse novo referencial, a visão integrativa da Terra com o mundo espiritual, que ele integra, nesse golpe de vista, ele percebe, capta o conjunto. Os laços de família aparecem como verdadeiramente são, tal qual são. Não mais os frágeis laços de família ligados aos seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam, se consolidam, ao se depurarem em lugar de se esfacelarem com a reencarnação. Aí ele vê realmente quais são os laços de família. Se essa família tem conotação com ele, tem afinidades espirituais, o laço aperta. Mas se são diferentes, ele está ali por um processo de provação, um processo de sofrimento, um processo até de expiação, então esses laços são frágeis, romperão após a encarnação e ele, cumprida a sua tarefa, reparada as suas faltas, subirá para o mundo espiritual liberto e feliz. Aí surge a família espiritual nesse momento. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade, progresso moral e afeição fazem com que se reúnam e formam famílias. Aí ele vai ficar entre os pares dele, como nós dissemos em francês, tout qui s'assemble se rassemble, todos que se juntam se parecem. Ele se agrega aos afins dele, aos afins. Famílias espirituais formando consanguíneas. Em determinadas circunstâncias, esses mesmos espíritos afins, nas suas migrações terrestres, se procuram também para se agruparem como fazem no espaço. Nascem daí as famílias unidas e homogêneas, que é uma coisa rara, mas existe. Então, são as famílias consanguíneas formadas de espíritos simpáticos uns aos outros. E espíritos afins. Se nas suas peregrinações momentaneamente esses espíritos afins são separados, mais tarde se reencontram, felizes com seus novos progressos, porque não se perde nada,
eles se voltam. É como se tivesse ido para um outro país, passado um ano naquele país, depois volta para sua terra e todos se encontram. Membros espiritualmente estranhos na família espiritual. Função pedagógica, sim. Às vezes na família espiritual tem aquele cara, aquela pessoa que eles dizem, isso não parece ser meu filho, não parece nada com os irmãos, esse menino é um menino totalmente diferente, é um estranho aqui na família. Esse filho, inclusive, é um filho rebelde, ingrato. Olha como o irmão, como a irmã dele andam bem, são doces, delicados, educados, e esse é só reclamando, parece cheio de sentimentos de odiosidade, de vingança, é um estranho aqui dentro. Sim, eles foram colocados lá como estranhos. Por quê? Porque a família também deve ajudar a ter esses perdidos das leis do amor. E deve trabalhar não somente para si próprios, a família, mas Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar entre eles mesmos para receber os conselhos, os bons exemplos, com vistas a seu adiantamento. Aí é o caráter pedagógico da família no sentido desse espírito vicioso. Muitas vezes, tais espíritos tornam-se causa de perturbação naquele meio, é verdade. Mas é isso que constitui a prova e a tarefa que os outros têm de desempenhar, é verdade. Eles causam perturbação, mas os outros vão conseguir, vão alongar, vão instruir, vão educar esse espírito rebelde. Conclusão final. Acolhei-os, portanto, como irmão, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos, que, por sua vez, poderão salvar outros. Salvar alguns náufragos que poderão salvar outros. Eis aí o final da nossa mensagem de Santo Agostinho sobre famílias, filhos ingratos, ingratidão dos filhos e laços de família. Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e tenham entendido, sobretudo, que é grande esforço meu, que a família é um instrumento de aprendizado, é um instrumento de exercício das virtudes espirituais, é um instrumento de superação das imperfeições e vícios morais, é um instrumento de vencer o egoísmo, o orgulho, a rebeldia, de vencer a rejeição, a idiosincrasia que nasce, muitas vezes, a intemperança, a falta de paciência e de amor. A família é um exercício constante para o espírito crescer. Muitos espíritas e muitos indivíduos vão para o centro espírita e fazem coisas maravilhosas, palestras maravilhosas. Saem de lá grandes palestrantes, etc, etc. Mas chegam na família, quando entram na família, falam tudo que não deveriam falar. São homens do espetáculo, mas dentro do lar, dentro da família. Relação a mulher com marido, marido com mulher, filhos, pais. Aí que nós vamos conhecer realmente cada um. Não vai ser atrás do púlpito que nós vamos conhecer falando muito bonito, coisas muito bonitas. Então nós seremos provados. E que essa prova seja uma prova boa, que nós suportemos ela, compreendendo que a lei da causa e efeito atua sobre a nossa vida, mas acima dela nós temos também a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para superá-la com os nossos sentimentos mais nobres e generosos que possam traduzir o sentido do amor ao próximo. Muito obrigado. Terminamos esse bloco. E mais flores para vocês.